Estamos de volta, vamos tratar do assunto inquérito policial dentro da lei de drogas, assunto de suma importância para aquele que quer fazer a prova aí de polícia penal, de polícia militar, né, no geral, polícia civil e também carreiras policiais no geral. Vamos tratar do assunto inquérito policial. O inquérito policial, ele é a investigação sumária, ele é um procedimento administrativo feito pela autoridade competente que visa levantar elementos de convicção para subsidiar uma futura ação penal. Então, este inquérito terá esta finalidade: levantar elementos de convicção para subsidiar, ou seja, para dar fundamento, para dar justa causa a uma futura ação penal, que na lei de drogas será aí promovida pelo Ministério Público. Todos os crimes da lei de drogas são de ação penal pública incondicionada. Vamos espelhar aí a lei de drogas para continuarmos o assunto do inquérito policial. É assunto interessante porque foge à regra. Porque qual que é a regra? O inquérito deverá ser terminado no prazo de 10 dias se o indivíduo estiver preso e de 30 dias se ele estiver solto, neste último caso, podendo ser prorrogado. Lembrando que no Código de Processo Penal veio criado a imagem do juiz das garantias. E o juiz das garantias, dentro das competências lá do artigo 3º, que vai de A a F, salvo engano, vem a possibilidade dele prorrogar o inquérito policial quando o indivíduo estar preso por mais 15 dias. Mas essa decisão, estes dispositivos legais foram suspensos pelo ministro Luiz Fux, então não vamos ter, né, fazer a prova com essa visão. Vamos fazer a prova com a visão de que o inquérito policial, em regra, ele é 10 dias se o indivíduo estiver preso, 30 dias se estiver solto. Contanto, é claro, né, a contar esse prazo a partir do momento da ordem de prisão ou a partir do momento aí da lavratura da prisão do indivíduo. O que acontece? Aqui na lei de drogas, foge essa regra. Enquanto lá no Código de Processo Penal é 10 para o indivíduo solto, 10 para o indivíduo preso, desculpa, 10 para o indivíduo preso e 30 para ele solto, aqui vai ser 30 dias para ele solto e 90 dias quando ele estiver solto. Desculpa, confundi aqui. 30 dias quando ele estiver preso e 90 dias quando ele estiver solto. 90 dias quando ele estiver solto. Lembrando que estes prazos poderão ser duplicados a pedido da autoridade competente, que no caso é o delegado de polícia, ouvido necessariamente o Ministério Público. Então, para se prorrogar pelo dobro do prazo este inquérito policial na lei de drogas, deve-se ouvir o Ministério Público e o pedido deve ser justificado. Então, a autoridade competente, delegado de polícia, vira para o juiz e fala: juiz, eu preciso que prorrogue este inquérito. O indivíduo está preso, mas ele precisa de mais 30 dias. Ouve o Ministério Público para ver se ele concorda ou não. Lembrando, ouvir é diferente de acatar. Vai simplesmente ouvir. O que, é que o Ministério Público tem a dizer sobre isso? Mas se ele concorda ou não concorda, não vai influenciar na decisão. Simplesmente vai, opa, peraí, o Ministério Público acha isso realmente. Ele tem razão, mas quem decide aqui sou eu e eu prorrogo esse negócio. Então o juiz ele tem essa autonomia. E findos os prazos que se refere se tratando aí do artigo 51, a autoridade de polícia judiciária terá dois destinos para o inquérito policial. Ele vai requerer a devolução para realizar novas diligências, ou ele vai relatar sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que levaram à classificação do delito, por que ele acha que é tráfico, por que ele acha que é artigo 34, por que ele acha que o médico ministrou dolosamente, não culposamente. Ele vai indicar a quantidade e a natureza da substância do produto apreendido, é de suma importância a natureza e a quantidade da droga apreendida. Ele vai também verificar o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, para verificar tipicamente se vai se tratar de usuário ou não. Tem que verificar todas essas circunstâncias. As circunstâncias da prisão, a conduta e a qualificação e os antecedentes do agente. Então, ou ele encerra relatando sumariamente as circunstâncias de fato da situação,
ou ele requer novas diligências, requerendo aí a devolução dos autos. Lembrando que a remessa dos autos vai ocorrer sem prejuízo de diligências complementares, ou seja, passou o prazo do inquérito, ele não deu prazo de terminar, manda para o juiz e depois vai fazer o quê? Continua investigando, porque vai que no decorrer ele encontra novas provas. O que não pode é acontecer uma ação penal, o Ministério Público pegar esse inquérito, verificar lá, peraí, o inquérito está falando que tem que arquivar. E eu não tenho prova nenhuma. Não, mesmo assim eu vou entrar com ação penal. Não, isso não pode. Existe a justa causa. O inquérito ele tem que ter conseguido levantar elementos de autoria e materialidade para que possa ocorrer a efetiva impetração da ação penal. Não pode ter uma ação penal infundada. É melhor arquivar, investigar mais depois aí, e se não ocorreu a prescrição do crime e o juiz e o delegado conseguiu levantar indícios de autoria e materialidade, ele passa isso para o Ministério Público e, por conseguinte, aí entra com a ação penal se não tiver prescrito o crime. No entanto, essas diligências posteriores, né, ao encerramento do inquérito, ou seja, a remessa dos autos do inquérito para o juiz competente, não vai impedir novas diligências. Só que não pode ser qualquer tipo de diligência. Tem que ser diligência necessária ou útil para a elucidação do fato, lembrando que tem que ser enviado no prazo aí de até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento, ou necessárias e úteis para a indicação de bens a garantir a execução da pena, ou a lisura do processo. Porque quando o indivíduo está sendo processado e ele realmente está devendo, ele começa a lapidar o seu patrimônio, para que o Estado não consiga ter sucesso ao penhorar, ao sequestrar, arrestar ou hipotecar os seus bens. Então, as diligências que o delegado poderá continuar exercendo após as remessas dos autos será necessárias e úteis. Necessárias e úteis para a elucidação do fato, necessárias e úteis para garantir a lisura e não lapidação dos bens do indiciado, do investigado. Nas duas situações, estas diligências devem ser finalizadas e entregadas ao juiz competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Lembrando que inquérito policial não produz prova. Inquérito policial produz elementos de convicção. Porque durante o inquérito não existe contraditório e ampla defesa. Prova só vai ter essa natureza, só vai ser esse instituto quando passar pelo crivo da ampla defesa e contraditório. Quando você dá à outra parte direito de questionar se é verdade ou não, se está certo ou não, e apresentar, né, informações contrárias àquilo lá. Então, o inquérito ele não produz prova, ele produz elementos de convicção. E aí, o artigo 53 vem trazendo que em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, serão permitidos, além daqueles que já se encontram permitidos na legislação do Código de Processo Penal e outras variáveis, né? Alguns mecanismos de investigação propriamente dito da lei de drogas. São eles a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação constituídas pelos órgãos especializados, ou seja, não pode ser qualquer órgão que vai fazer essa investigação, essa infiltração, tem que ser os órgãos especializados, e o flagrante diferido, ou ação controlada. Neste caso, a ação controlada vai ser a não atuação da prisão em flagrante naqueles indivíduos que estão realizando o crime propriamente dito. Naquele momento, é esperado, né, igual um tigre antes de dar o bote, é esperado, e aí, depois que está em espera, percebe o melhor momento para verificar a prisão de mais autores, a apreensão de mais elementos de materialidade, e aí é feita a prisão.
Lembrando que a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes da operação de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível para cada um deles, só pode ocorrer com autorização judicial, somente com autorização judicial. Então, o inciso 2, chamado de ação controlada, só ocorre com autorização judicial. Já a infiltração de agente, não vai ser necessário ela. Essa autorização judicial só será concedida se o delegado de polícia conhecer o itinerário provável, ou seja, de onde vem, para onde vai, e a identificação dos agentes do delito ou colaboradores. Não, peraí, a gente conhece quem são, então vamos esperar essa droga chegar neles, e quando chegar neles, a gente vai lá e pega todo mundo. Então, a lei de drogas ela terá dois mecanismos de investigação próprios: a infiltração de agentes pelos órgãos constituídos, propriamente com essa especialidade, e a ação controlada, também chamado de flagrante postergado. Este flagrante, ele é constitucional, tá, gente? Ele é constitucional, diferentemente do flagrante preparado, que em que você vai lá, coloca um reloginho e fica de olho esperando se alguém vai pegar. Não é que alguém vai e pega, opa, você está furtando, está preso. Flagrante preparado, o direito brasileiro não admite ele. O flagrante postergado, também chamado de ação controlada, que é o inciso 2, mediante autorização judicial, que só será concedida quando se conhecer o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito, aí ela é constitucional. Fechou? Terminamos aí o inquérito dentro da lei de drogas. Por favor, não vamos confundir os prazos, porque foge à regra. Os prazos foge à regra. 30 dias quando preso, 90 dias quando solto, podendo esses prazos serem prorrogados pelo dobro do prazo, ouvido o Ministério Público por decisão do juiz, em pedido fundamentado da autoridade policial. Vou encerrar esse bloco aqui e vou continuar tratando aí da instrução criminal. Fechou? Vamos que vamos. Espero aí estar ajudando todos vocês.